Fala pessoal, beleza? No último vídeo a gente viu como calcula a frequência correta de cada nota. Hoje a gente vai ver as ondas sonoras dentro do trompete. E quando eu falo trompete, isso vale para todos os instrumentos da família dos metais, desde o trompete piccolo até a tuba. O cálculo de hoje é bem simples, envolve só a física do segundo grau. O nome dessa matéria no ensino médio é tubos sonoros. Antes de falar diretamente do trompete, a gente precisa observar as ondas sonoras. Na prática, uma onda sonora tem pontos de compressão e pontos de rarefação, mas para facilitar o entendimento, vamos associá-la a um formato de onda. Como a gente pode ver na imagem, a onda sonora dentro de um tubo pode soar de diversas maneiras diferentes. Ela pode ter apenas um nó, dois nós, três nós e assim por diante. Esses são os chamados harmônicos. O som mais grave possível é aquele que contém apenas um nó, também conhecido como som fundamental. É uma nota bem conhecida nossa. Quando não usamos nenhuma válvula, isso é, na primeira posição com todos os pistos soltos, é o dó pedal. Os próximos harmônicos são as notas soltas do instrumento. Em outras palavras, o segundo harmônico é o dó grave, o terceiro harmônico é o sol da segunda linha, o quarto harmônico é o dó do terceiro espaço e assim por diante. Como podemos ver nessa imagem, esses são os primeiros 8 harmônicos do trompete. A gente já viu como se comportam as ondas sonoras dentro de um tubo, e agora está na hora de começar a fazer as contas. E é claro, a gente vai pedir ajuda do professor Dr. Massante. Um comprimento de onda pode ser calculado através da divisão do dobro do comprimento do tubo pelo seu número equivalente do harmônico. É o quê? É isso mesmo. Pera, dá uma olhada nessa imagem. No primeiro harmônico, só há um nó dentro do tubo, mas repare que o comprimento do tubo corresponde a apenas meia onda. Expandindo esse raciocínio, vamos chegar à conclusão que o comprimento do tubo é igual ao número de harmônicos vezes metade do comprimento de ondas. E se a gente isolar o comprimento de ondas, a gente vai chegar na mesma fórmula que o professor falou. Comprimento de onda é igual a 2 vezes L dividido pelo número do harmônico. Essa fórmula é bem legal, que a gente consegue calcular a frequência de todos os harmônicos dentro do instrumento. Só tem um problema. Como é que a gente calcula o comprimento do instrumento? Qual é o comprimento do trompete? Isso é extremamente fácil. Vocês já sabem que a frequência é medida em Hz, portanto, o Lá da afinação, 440 Hz. Isso quer dizer, em 1 segundo acontecem 440 ondas. É só isso. Hz quer dizer tantas vezes por segundo. Tipo, 10 Hz é igual a 10 vezes por segundo. Se cada comprimento de onda tem 10 metros e a frequência é 10 Hz, então em 1 segundo a onda vai se deslocar 100 metros. Vocês já devem ter entendido onde eu quero chegar. A velocidade é igual à frequência vezes lambda. Como a gente está falando de ondas sonoras, metade do problema já está resolvido. Sabe por quê? A velocidade de todas elas é exatamente a mesma. 343 metros por segundo, que é a velocidade do som a 20 graus Celsius. Então não interessa se o som é grave ou se é agudo, todos eles se propagam na mesma velocidade. Em outras palavras, se você souber a frequência do segundo harmônico, que no caso tem exatamente o mesmo comprimento do instrumento, você sabe o tamanho do instrumento. Bom, agora ficou fácil, é só substituir esses valores nas fórmulas. A gente sabe que a velocidade do som é 343 metros por segundo. A gente sabe também que a frequência do si bemol grave é 233 Hz. Substituindo, a gente vai chegar que o comprimento do trompete é de 1 metro e 47 centímetros. Quem ainda estiver na dúvida, pode consultar essa informação no Wikipedia. Agora que vem a parte mais interessante. A gente já tem o comprimento total do instrumento. Vamos calcular agora a frequência dos seus harmônicos. Vamos primeiro isolar a frequência na equação da velocidade e também isolar o comprimento na fórmula que o professor Massante deu. Agora basta substituir o comprimento de onda da fórmula 1 na fórmula 2 e vamos chegar à seguinte fórmula, onde N é o número do harmônico, V é a velocidade do som e L é o comprimento do instrumento. Como você pode ver nessa tabela, a gente tem em uma das colunas a frequência correta de cada nota, igual a gente calculou no vídeo passado.
E na outra coluna, a gente tem a frequência conforme os harmônicos do instrumento. E se a gente comparar, a gente vai ver que tem bastante coisa desafinada aí. Observe como o Mi do quarto espaço é baixo, e o Sol no topo da pentagrama é um pouco alto, e o Si bemol agudo é extremamente baixo. Esse é um dos grandes problemas do trompete e de todos os instrumentos da família dos metais. A série harmônica não é 100% afinada quando a gente compara com a frequência correta das notas temperadas. Quando um conjunto está fazendo uma base harmônica, a maneira que melhor afina fisicamente falando é conforme a série harmônica, isso é, com a terça um pouco baixa e com a quinta ligeiramente alta. Quando isso acontece, os harmônicos se entrelaçam melhor e as ondas sonoras se encontram com mais recorrência. Mas atualmente, os nossos ouvidos já estão treinados para entender um acorde com as notas da escala temperada como afinado também. Em outras palavras, quando a gente escuta um acorde de qualquer instrumento de afinação fixa, como um piano, soa afinado também para a gente. Outro problema físico de afinação no trompete acontece quando a gente vai usar as válvulas. Vamos calcular agora o comprimento das 3 pompas. Quando a gente pressiona o segundo pisto, o ar passa também por essa pequena curva aqui, o que desce o instrumento em meio tom. Então está fácil, basta refazer o cálculo que fizemos para calcular o comprimento total do instrumento, mas desta vez usando a nota Si, isso é, o Lá real. Basta dividir a velocidade do som, que é 343 metros por segundo, pela frequência desse Lá, isto é, 220 Hz. Esse é o valor do comprimento que a gente chegou, representa o comprimento total do trompete, mais a segunda volta. Basta subtrair 1,47 m, que é o comprimento geral do trompete, que a gente chega no comprimento da segunda pompa. Agora a gente repete esse cálculo com a nota Si bemol, isso é, o Lá bemol real, refazendo os mesmos passos, e a gente vai achar o comprimento da primeira pompa. Uma coisa interessante que muita gente não sabe é o seguinte: o terceiro pisto é calculado para que a quinta posição fique afinada. Portanto, a gente refaz o cálculo com a nota Lá bemol grave, isso é, o Sol bemol de efeito. Só que dessa vez, vamos subtrair não apenas o comprimento total do instrumento, mas também a segunda curva, que já calculamos anteriormente. Na realidade, com o instrumento de 3 pistos, nós temos aqui 8 instrumentos juntos, mas vamos pedir ajuda do professor Dr. Massante. De acordo com a análise combinatória, qualquer instrumento de 3 pistos tem 8 possibilidades de digitação. Peraí, todo mundo não fala que são 7 posições? Como assim 8? Eu vou te explicar. No instrumento de 3 pistos, cada um deles pode estar aberto ou fechado. Aberto ou fechado, aberto ou fechado. Portanto, de acordo com a análise combinatória, é 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, 8. Não 7. Por que são 8? A explicação é simples. A quarta posição a gente pode digitar tanto aqui como aqui, mas tem diferença na afinação. Agora eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. A soma da primeira pompa com a segunda pompa é menor que o comprimento do terceiro slide. É por isso que a afinação da quarta posição é mais baixa no pisto 3, comparado com o 1 mais 2. Como a gente já sabe o comprimento do instrumento em todas as posições, vamos fazer o cálculo de todos os harmônicos para cada posição, como você pode ver nessa tabela. Bem, agora é a hora mais esperada do vídeo. Eu queria te mostrar que com apenas a física e a matemática do ensino médio, a gente consegue entender os principais problemas de afinação no nosso instrumento. Isso acontece porque os pistos são calculados para a segunda, terceira e quinta posição. O resto é consequência, a quarta posição, a sexta e a sétima posição. É bem fácil de observar o quão alto é a sexta posição e especialmente a sétima posição. Se fôssemos calcular qual o comprimento de tubo para afinar a sétima posição, por exemplo, a gente ia verificar que seria necessário muito mais do que a soma do 1 mais 2 mais 3. É por isso que a gente sempre tem que fazer a correção no slide. Curiosidade, 40 cents alto, que é o caso do Dó sustenido, sem a correção do slide, é quase 1/4 de tom alto. É muito desafinado. A quarta posição, por exemplo, é um pouco mais curta na digitação 1 mais 2. Portanto, costuma ficar alta e a gente precisa corrigir no slide.
mas se digitarmos o 3, ela fica baixa. Compare agora o gráfico da esquerda, com a digitação 1 mais 2, com o gráfico da direita, com a digitação 3. Por fim, eu mostro o gráfico da afinação natural do trompete fazendo o uso do primeiro e do terceiro slide. Note que é infinitamente mais afinado que os gráficos anteriores. E essa correção no slide não consome nenhuma energia extra na boca. A gente não está forçando a nota nem para cima nem para baixo. Dá para perceber que a parte mais problemática é a região entre o Do do terceiro espaço e o Sol no topo da pentagrama. É por isso que uma das primeiras coisas que eu experimento quando vou testar um trompete é essa região. Se tiver muito fora a afinação nessa região, o teste acaba ali mesmo. Só uma curiosidade antes de encerrar o vídeo. No passado, existia um trombone com 6 pistos. O primeiro pisto era a primeira posição, o segundo a segunda posição e assim por diante. E tudo solto era a 7ª posição. Nesse trombone se utilizava apenas um pisto por vez, não tinha combinação de pisto. A vantagem é que cada uma das 7 posições tinha o seu tamanho certo. Então, não tinha posição defeituosa como a 4ª posição, 6ª posição, 7ª posição. Mas o problema da série harmônica permanecia. Como a digitação era muito complicada e ainda tinha problemas de afinação, ele acabou desaparecendo. Bem, se você chegou até aqui, você é oficialmente um trompetista nerd, que nem eu. No próximo vídeo, eu vou te mostrar a afinação dos instrumentos com mais de 3 pistos. 4 pistos compensado, bloco de válvula duplo, 5 e 6 válvulas. Até lá!